Olá, estudantes mato-grossenses do Pré-ENEM Digital 2024. Temos mais uma aula de redação falando sobre o texto dissertativo. Então, galera, todo texto dissertativo ele tem uma especificidade, uma peculiaridade. Por isso que ele é denominado como texto dissertativo. Todos os textos têm suas características próprias, assim eles se diferem, né? Um dos outros e cada um tem a sua função social, né? Vamos ver aqui o texto dissertativo, então, de modo geral, que todo texto dissertativo ele tenta convencer alguém que determinado ponto de vista é irrefutável. O texto dissertativo também tem uma especificidade de debater um assunto, conferindo-lhe tom polêmico de discussão, levando o leitor a uma tomada de posição diante do problema exposto. Então, o texto dissertativo, ele explica qualquer assunto com intenção informativa, baseado em justificativas por meio de exemplos, citação, alusão histórica, fatos concretos do cotidiano e outros. Por isso é tão importante, quando você for redigir um texto dissertativo, você precisa explicar tudo o que você tem a dizer sobre cada problemática ou cada situação, porque quem vai lê-lo vai precisar, se basear nessas justificativas que você vai apontar para se convencer daquilo, se é um problema ou não, se é uma situação a pensar ou não. Então, a linguagem dissertativa, ela é um discurso lógico, direto, objetivo, generalizador que apresenta uma tese, um ponto de vista, o que se quer provar, tá? Sobre determinada situação. Então, vai sempre no tema da redação do Enem, vai aparecer uma problemática do nosso país, da sociedade brasileira, em que você vai precisar, com um pensamento muito lógico, fazer a argumentação daquela tese apresentada no início do texto. Então, você precisa legitimar essa argumentação com alusões históricas, citações de autoridades, eh, repertórios socioculturais de diversas situações, para que você legitime, né, essa justificativa sua de quanto é preciso preocupar-se com aquela problemática da nossa sociedade. Nós já falamos várias vezes, né, que as 3 partes do texto, então vamos fazer essa retomada para aqueles que ainda não assistiram, né, nenhuma aula de redação, que o texto dissertativo argumentativo, que é o cobrado no Enem, ele tem 3 partes, essenciais para o projeto de texto ser excelente, ser completo. Então tem a introdução, que contém a ideia principal a ser desenvolvida, é ali que você vai apresentar o seu ponto de vista, né, sua tese a respeito daquela problemática, e você vai fazer a antecipação dos argumentos. Tem a segunda parte, que é o desenvolvimento, que é a exposição desses argumentos mais detalhadamente, explicadinhos, justificando cada posicionamento. Então, cada argumento é um posicionamento, né, é uma situação, uma justificativa daquilo que você se propôs a defender. Então, você vai fundamentalizar essas ideias, apresentando repertórios socioculturais, apresentando causa e consequência, alusão histórica, citação, referências da sua vivência naquilo que foi exposto ali como problemática. Já no último parágrafo, na conclusão, você vai evidenciar essa proposta, né? Você vai fazer a evidência dessa proposta de intervenção que se faz necessária para sanarmos ou minimizarmos aquela problemática apresentada lá no tema da redação. O texto dissertativo, ele pode ser expositivo e argumentativo. Aquele cobrado no Enem é o argumentativo, aquele que você precisa argumentar. Que argumentar significa defender uma ideia, opinar. E você vai defender essa ideia como representante da sociedade, da população. Então, ao invés de você falar que
podemos resolver, então resolve-se, né, a sociedade pode resolver, a população precisa estar ciente. Então, sempre se referindo à sua pessoa, né, aquela que vai defender aquela ideia, como a própria sociedade defendendo uma ideia para melhoria e organização da mesma. Já se você começar a contar que nós precisamos fazer isso ou aquilo, você começa a ter resquícios, né, você vai transformar o seu texto e ele vai ter resquícios de narração, e isso é muito ruim. Por isso, ó, o texto cobrado no Enem, ele é um texto dissertativo argumentativo, em que você precisa argumentar, tá, defender aquela ideia. Tá, defender a ideia, fazendo a sustentação dessa ideia com repertórios legitimados para justificar o porquê que você tem aquela ideia, você como representante da sociedade, você a sociedade, para minimizar aquela problemática apresentada no tema. Então, não esqueçam, a dissertação argumentativa, ela argumenta, né? Ela defende aquela ideia. Então, o leitor, aquele que vai ler o seu texto, ele precisa ou ficar sem saída no posicionamento que você obteve ali diante daquela situação, ele vai ficar sem saída, sem opção de achar ou pensar que você está, falando sobre algo que não seja importante. Então esse é o fundamento. Você como futuro da nossa sociedade, jovem, né, que está entrando numa universidade, está lutando e se dedicando para isso, você precisa ter esses conhecimentos de reconhecer uma problemática apresentada da nossa sociedade, se posicionar diante daquela problemática e fazer as argumentações, né, a respeito desse posicionamento, porque se você entende bem desse assunto, você vai se posicionar e vai fazer argumentações que realmente que sustentam, né, esse posicionamento e, por fim, você vai apresentar uma proposta de intervenção para aquela problemática, porque você é o futuro, você é o o pensante naquela situação e você precisa intervir, não é só observar e ver que existe essa problemática. Então, ao final do texto, você lá na conclusão precisa apresentar uma proposta de como resolver aquele problema. Nós temos também muita, muita informação lá na página 48 e 49 do nosso material didático, tá? Coleção pré-vestibular Enem, redação, ok? Então vão lá, abram as páginas, tentam fazer uma leitura juntamente com esse vídeo e comecem a escrever o texto dissertativo argumentativo.